Boi, 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 boi da cara preta, pega a Daniela que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careta. Menininha que não chora, Tamay, a gente tem uma pergunta aqui da Gisele Lavalle, de Guarulhos, São Paulo. Por que você escolheu Nelson para fazer um trabalho com jovens? E pergunta também se serão realizadas montagens a partir desse trabalho que você faz com jovens. Então, a gente faz apresentações de leitura dramática, que é a peça lida com o texto na mão, mas já com toda a emoção, mas sem a necessidade do adolescente decorar. Sim. Dele precisar abandonar o texto. Ele faz com o texto na mão, mas já com algumas marcações e já com a emoção toda. E a pergunta primeira é por que escolhi Nelson? Nelson, né? para trabalhar com jovens. Porque Nelson é glicose pura, quer dizer, a absorção Na veia. é imediata, porque tem todos os ganchos do que o jovem gosta, né? E elege, quer dizer, tem aventura, tem adultério, tem sexo, tem traição, tem desafios, né? Tem violência. De uma maneira geral. E ele escreve bem porque escreve fácil. Ele escreve profundamente poeticamente, mas de um jeito muito fácil, muito simples. E como existe uma certa resistência à leitura ainda, infelizmente, eu acho que o Nelson é o melhor autor para se iniciar um jovem no gosto pela leitura. E acho que isso deveria ser introduzido no currículo regular das escolas. A compreensão de que Nelson... Não trechinhos, né? De que Nelson, que ainda respira um tabu, ainda existe um preconceito com relação a Nelson, pasme, ainda hoje. As pessoas dão Machado de Assis, dão Guimarães Rosa, que são autores maravilhosos, mas que não são facilitadores assim para essa iniciação tanto quanto Nelson, na minha opinião. Agora tem uma pergunta para o Luiz. A Pamela Rodrigues de São Caetano, ela pergunta quais os principais desafios de montar Nelson hoje em dia e quais os artistas que mais dialogam com a obra do Nelson. E aí aproveito para você falar um pouquinho de Rodriguiana, que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, né? Certo. Então vamos lá. Bem, os desafios são muitos. Tá? Em primeiro lugar, é uma obra muito densa, é uma obra que toca em questões realmente cruciais da sociedade, do Brasil, da alma humana, da doença Coisas que valiam humana. nos anos 40, nas montagens do Ziembinski, que valem em 2012 no Brasil, né? Pois é, na verdade é um autor que trabalha com estruturas narrativas muito complexas. O Vestido de Noiva, por exemplo, é uma peça que se passa em 3 planos: a realidade, a memória e a alucinação. Quando isso foi apresentado, em 43, não tinha parâmetro, não tinha... Ele inaugura o Teatro Moderno Brasileiro. Ele inaugura o Teatro Moderno Brasileiro junto com Ziembinski, porque Ziembinski era aquele diretor polonês, europeu, que veio fugindo da guerra e que trouxe a encenação moderna para o teatro brasileiro, através do Vestido de Noiva, né? Tá. E você agora com Rodriguianas? Então, Rodriguianas... Que visão que você coloca no palco do Nelson? Então, Rodriguianas, na realidade, não é um espetáculo feito em cima de uma peça do Nelson. É feito em cima de uma seleção de contos da vida como ela é. Essa coluna que ele assinava no jornal Última Hora no Rio,
que são contos, são histórias. Né? Eu adapto 8 histórias da vida como ela é. E são 8 histórias que todas elas são tipicamente rodriguianas, elas tratam desses temas que a gente está falando aqui e dessa maneira desassombrada, com muitas pitadas de melodrama, reviravoltas, finais absolutamente surpreendentes e com muito humor. Raros finais felizes também, né? Tem 2, entre os 8 contos, tem 2 apenas que tem finais felizes. Os outros todos têm finais trágicos, né? E bombásticos. Né? Então, e tem muito humor também. Tem muita ironia, tem muito humor, tem muita comicidade. Vou aproveitar essa deixa que você falou aí de ironia. Por que ele usava pseudônimo de Susana Flegg? Por que ele escreveu algumas vezes com pseudônimo feminino? Porque eram folhetins, eram dramalhões. Né? Não eram para ser uma obra literária, não julgar. Aquilo era para ganhar dinheiro. Então ele se escondia através de pseudônimos femininos. Ele considerava um gênero menor, né? Ele mesmo considerava. Ele mesmo. Era para se sustentar. Né? O resgate dessa obra dos folhetins é muito posterior. Tá? Na época, ele mesmo não valorizava. Sim. Agora me diz uma coisa, você fez uma tese, o seu doutorado foi sobre o Nelson. Sim. Quando é que você descobriu, o que te levou a estudar tão profundamente Nelson Rodrigues? Olha, desde muito cedo. Eu ainda era garoto e eu assisti a algumas dessas montagens seminais, assim, fundamentais de Nelson Rodrigues, como, por exemplo, O Beijo no Asfalto, montado pelo Teatro do Sete, da Fernanda Montenegro. Foi uma encomenda da Fernanda, O Beijo no Asfalto, Foi uma encomenda da né? Fernanda, exatamente. E eu tinha, 15 anos de idade, quando o Teatro do Sete, com a Fernanda, com Sérgio Brito, Ítalo Rossi, foi a Porto Alegre se apresentar. E eu assisti, então já foi um deslumbramento. Depois, um pouquinho mais adiante, eu vim ao Rio de Janeiro de férias, eu sou de Porto Alegre, né? Vivi boa parte da minha vida e trabalhei boa parte da minha vida lá. Eu vim ao Rio e eu assisti a montagem original de Toda Nudez Será Castigada, com a Cleide Diáconis. Então, foi realmente... Eu tive experiências de assistir textos do Nelson. Mudou a sua vida. Mudaram a minha vida. E aí, quando eu fui escrever uma tese de doutorado, quer dizer, algo a qual você tem que dedicar boa parte da sua vida, do seu suor, do seu sangue, da sua paixão, eu me perguntei sobre o que eu vou escrever. Nelson. Dizer, algo Nelson, né? Então, não tive dúvidas. A gente vai para a música agora, vamos lá? Vamos. E agora que vocês vão tocar pra gente? Baden. Isso, Baden-Powell. Berimbau.
Uhul!